Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas que quase ninguém para pensar. Se a Austrália está de um lado do Oceano Pacífico e o Chile está do outro, por que não existe uma rota marítima direta ligando esses dois países? Pensa comigo. São dois países grandes, exportadores, cheios de portos modernos, tecnologia, navios gigantes. A gente vive numa era em que praticamente tudo é conectado. Então, por que cargas não saem da Austrália direto para o Chile? Por que produtos chilenos não chegam com facilidade na Oceania? A resposta não é falta de tecnologia, não é falta de navio e muito menos falta de interesse histórico. A verdade é que o Oceano Pacífico guarda desafios muito maiores do que parecem quando a gente olha apenas para um mapa. E é isso que eu vou te explicar agora. Muito antes de satélites, GPS, meteorologia ou motores a diesel, um povo já havia desafiado o maior oceano do planeta, os polinésios. Esses povos navegavam em embarcações extremamente simples, feitas de madeira, praticamente grandes canoas. Eles não tinham bússola, não tinham mapas, não tinham previsão do tempo. Eles se guiavam pelas estrelas, pelas correntes marítimas, pelo comportamento das aves e até pelo formato das ondas. E mesmo assim, conseguiram colonizar uma área gigantesca do planeta. Havaí, Ilha de Páscoa, Tahiti, Nova Zelândia. Alguns pesquisadores acreditam, inclusive, que essas navegações podem ter chegado à costa da América do Sul, possivelmente no território que hoje é o Chile. E aí vem a pergunta inevitável. Se eles conseguiram atravessar o Pacífico com tecnologia praticamente zero, por que nós hoje, com toda a tecnologia do mundo, não fazemos essa rota? A resposta começa quando a gente entende que navegar não é simplesmente traçar uma linha reta no mapa e seguir em frente. O oceano não funciona assim. O Pacífico Sul é uma das regiões mais hostis do planeta. Estamos falando de correntes marítimas extremamente fortes, ventos constantes e imprevisíveis, tempestades violentas, ondas gigantes e um detalhe crucial: praticamente nenhum ponto de apoio. Entre o Chile e a Austrália existe um vazio gigantesco. Não há grandes ilhas habitadas, não há portos comerciais relevantes, não há infraestrutura de abastecimento ou manutenção. Se um navio tem um problema no meio do caminho, ele simplesmente não encosta em lugar nenhum. Isso transforma qualquer falha mecânica em um risco enorme. E isso não é só teoria. Isso já aconteceu muitas vezes ao longo da história. Durante o período colonial, quando o Império Espanhol dominava grande parte da América do Sul, o Chile era visto como um ponto estratégico para tentar acessar o Pacífico e chegar à Ásia. Diversas expedições foram lançadas, e muitas delas simplesmente desapareceram. Navios naufragaram, tripulações morreram de fome e doenças, outros nunca mais deram notícia. Um dos casos mais misteriosos é o do navio San Lesmes, que desapareceu em 1526. Ele foi visto pela última vez após atravessar o Estreito de Magalhães. Se depois disso sumiu no Pacífico. Existem teorias de que ele pode ter sido levado muito mais a oeste do que se imaginava, talvez até a Polinésia, talvez até a Austrália. Nunca foi encontrado, nunca foi confirmado. Mas o simples fato de tantos navios terem se perdido já mostra uma coisa muito clara: o Pacífico Sul nunca foi um oceano fácil de navegar. Existem também mapas antigos europeus que mostram ilhas e terras no Pacífico Sul que simplesmente não existem hoje. Alguns desses mapas foram feitos antes mesmo da descoberta oficial da Oceania. Eles mostram formas estranhas, continentes mal posicionados, terras onde hoje só existe oceano. Alguns historiadores acreditam que esses mapas podem ter sido baseados em relatos não oficiais de navegadores que se perderam no mar. Outros dizem que são apenas erros cartográficos. Mas uma coisa é certa: o Pacífico sempre foi visto como um lugar misterioso, perigoso e imprevisível. E isso criou um bloqueio natural à exploração comercial, direta por séculos. Inclusive, o próprio nome Oceano Pacífico é enganoso. Ele foi dado no século XVI, quando Fernão de Magalhães atravessou uma região momentaneamente calma. Mas isso foi uma exceção. Hoje sabemos que o Pacífico é o maior oceano do planeta e também um dos mais violentos. Ele é palco de ciclones, tsunamis, terremotos submarinos, correntes marítimas poderosas. É um oceano que não perdoa erro. E quando a gente fala de logística, previsibilidade é tudo. Empresas de navegação não gostam de rotas onde o clima é imprevisível. O risco é alto e o custo de um erro pode ser gigantesco.
Alguém pode estar pensando agora, mas hoje temos navios gigantes, satélites, inteligência artificial, tecnologia de ponta. Isso não resolve. Ajuda, claro que ajuda, mas não resolve tudo. Navios precisam de portos, reabastecimento, manutenção, segurança e infraestrutura no caminho. Uma rota entre Chile e Austrália teria mais de 12 mil quilômetros. Sem ilhas, sem portos, sem apoio. Já se pensou, inclusive, na criação de ilhas artificiais no meio do Pacífico como pontos de abastecimento. Mas isso abre uma série de novos problemas, disputas geopolíticas, questões de soberania, direito internacional, custos absurdos e riscos ambientais enormes. Segundo as regras internacionais, ilhas artificiais não geram zona econômica exclusiva. Ou seja, o país investe bilhões, mas não tem controle real sobre as águas ao redor. É um investimento gigantesco com retorno jurídico e econômico muito limitado. E aqui entra o fator decisivo dessa história, o econômico. A rota entre Austrália e Chile simplesmente não se paga. Os dois países exportam coisas muito parecidas: minérios, commodities, produtos agrícolas, carnes. Eles competem nos mesmos mercados globais, como China, Japão e Europa. Ou seja, não existe uma demanda comercial grande o suficiente entre eles para justificar uma rota direta, cara e arriscada. Rotas marítimas só existem quando o volume de comércio compensa o risco e o custo. E nesse caso, não compensa. E onde o Brasil entra nessa história? O Brasil aparece como uma possibilidade futura. Nós temos uma economia diversificada, forte exportação agrícola, mineração pesada e uma relação comercial intensa com a China. Uma rota transoceânica pelo Pacífico poderia, em teoria, beneficiar o Brasil. Mas hoje, o investimento seria gigantesco, a demanda ainda é insuficiente e a infraestrutura simplesmente não existe. As rotas atuais, seja pelo Canal do Panamá ou pelo Atlântico, continuam sendo mais baratas e eficientes. Então, resumindo tudo, por que não existe uma rota marítima direta entre Austrália e Chile? Não é falta de tecnologia. Não é ignorância histórica, não é falta de vontade. É uma combinação de oceano extremamente hostil, ausência total de infraestrutura, risco ambiental e geopolítico, custo financeiro absurdo, baixa demanda comercial e alternativas melhores já existentes. No mapa, essa rota parece simples. Na realidade, ela esbarra nos limites do mundo físico, econômico e político. Talvez no futuro, com novas tecnologias e mudanças profundas na geopolítica global, isso mude. Mas por enquanto, o Pacífico continua sendo um gigante que impõe respeito.